a nação da qual ela representa. Uma vez, quando eu fui tirar o passaporte, o visto para Portugal, lá no Brasil, eu fui numa rua em São Paulo, se chama Jardins, não lembro a rua, mas enfim, é Jardins o nome do bairro. E lá é várias embaixadas, várias. Você vai andando assim na rua, aí você tem a embaixada dos Estados Unidos, você tem a embaixada do Canadá, da Espanha e tudo mais. Cada um daqueles lugares representa uma cultura, cada um daqueles lugares está proclamando uma lei, e nós temos a cultura e a mensagem. Qual? Dessa reconciliação. Você vê, os anjos não podem pregar esse evangelho, porque eles não foram reconciliados, entende? Eles não podem pregar o evangelho da graça, porque eles não foram reconciliados, mas eu e você temos um testemunho, eu e você temos uma história para contar, nessa nação, de às vezes você chegou aqui e você não tinha nada, e não que você tenha alguma coisa agora, mas você tem Cristo, e você tem tudo o que você precisava, tudo o que você necessitava. Talvez você e eu andamos perdidos, como o povo de Israel vivia perdido como ovelha sem pastor, e até hoje vive como ovelha sem pastor, mas nós encontramos o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Nós encontramos o bom pastor que deu a vida, e essa é a mensagem, essa é a verdade que Deus nos confiou. Nós temos uma dignidade, uma forma, nós temos uma autoridade para ministrar esse evangelho. Jesus, em Mateus 28, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Quando ele diz portanto ide, ele está dizendo: agora eu vos dou a autoridade. Eu vos dou a autoridade para pregar o evangelho, para fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E ele conclui com algo poderoso, ele diz: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não disse você vai e eu fico, ele disse você vai e eu vou. Eu estou com você, ministrando o evangelho. Eu te reconciliei, não há nada mais que te separe, não há nada mais que te arrebate das minhas mãos. Agora eu estou com você e eu te chamei para ministrar esse evangelho, amém? Nos tempos antigos, os reis saíam para a guerra com os guerreiros, e quando eles venciam a guerra, quando eles venciam as batalhas, acontecia algo interessante. Um dos homens era enviado na frente para a cidade como o mensageiro. Ele anunciava o quê? Ele chegava na frente, na cidade, e dizia: o nosso rei venceu. E quando ele dizia o nosso rei venceu, começava a festa, começavam as canções, porque os homens voltariam da batalha. Todas as batalhas eram voltadas com celebração e festa. E você sabe, quando Jesus disse para os discípulos: vão e anunciem o reino, ele disse esse reino, ele disse: vão e anunciem para todos os povos e todas as tribos: eu venci, eu sou o rei que venceu, eu sou o rei que subjugou a morte, eu sou o rei que tem toda a autoridade, amém? Nós somos esses embaixadores, nós somos esses mensageiros. Quando Jesus bebeu daquele cálice, o quarto cálice, quando ele bebeu daquele cálice, como nós falamos, ele aniquilou o escrito de dívida, ele ressuscitou, ele não só morreu, mas ressuscitou, ele foi para o céu, ele está diante de Deus. Quando ele chegou no céu, aquilo que os judeus faziam, que era derramar sangue em cima da arca da aliança, alguns irmãos sabem disso, havia lá uma arca e havia ali o derramamento de sangue. Jesus foi o único sacerdote que chegou e derramou o próprio sangue. Todos os sacerdotes derramavam sangue de animais, todos os sacerdotes pagavam a crédito. Jesus pagou o preço, amém? Ele pagou o preço com o seu sangue. Essa é a mensagem, essa é a mensagem que nós precisamos anunciar, que o governo está sobre os ombros de Cristo, amém? De que a sua glória enche a terra e enche o céu, amém? De que a terra é como o estrado dos pés de Jesus, de que Ele voltará no seu esplendor e glória, manifestando a sua presença. Todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho dessa nação se dobrará, porque Ele é o Senhor, amém? Porque Ele é o Rei que venceu.
Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o meu e o seu chamado. É anunciar que o Rei venceu. Essa é a mensagem da igreja dos últimos tempos, dizer, Ele vem sem demora. O Espírito Santo, nós temos vivido nos cultos e nas células, ambientes permeados da presença do Espírito Santo. Vocês têm visto isso, testificado disso. Sabe o que acontece quando o Espírito Santo vem? A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, que Ele clama, Maranata. Esse é o clamor do Espírito. Ele clama, Abba Pai. E Ele clama, Cristo, Maranata. Nós não fomos apenas cheios do Espírito, como temos sido, apenas para desfrutarmos por a nós. Nós somos cheios do Espírito para anunciar. Amém? Essa é a nossa comissão. Anunciar o quê? Anunciar as virtudes de Cristo. Anunciar esse Evangelho. E olha o que diz lá em 1 Pedro, esse é um dos versículos mais conhecidos e poderosos da palavra, 1 Pedro 2,9, se você puder projetar, eu queria que nós lêssemos juntos esse texto. Eu já estou acabando e está muito cedo, mas amém, a gente ora, amém? Aleluia. Olha o que diz em 1 Pedro 2,9, vós porém sois, diga, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia! Olha o que é a nossa embaixada. Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Para um propósito que é proclamar, é anunciar como esse mensageiro, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Lá em Apocalipse diz, em outro texto assim, acho que Apocalipse 12:11 diz, que eles, pois, venceram pela palavra do testemunho. A forma de nós vencermos é anunciarmos o testemunho. A forma de nós começarmos a viver aquilo que Deus nos chamou para viver como igreja é nós testemunharmos. Nós conquistaremos essa nação para Cristo através do testemunho. Nós conquistaremos essa nação para Cristo declarando esse evangelho. Amém? Por meio de Cristo, nosso passado foi perdoado e o nosso futuro está garantido. Amém? Essa é uma frase de um escritor muito famoso, Max Lucado. Ele dizia isso. Então, essa mensagem deve ser apresentada a todos. Deve ser apresentada a quem está aqui, precisava ouvir isso. Talvez você veio hoje aqui e não esperava, talvez você esperava alguma mensagem mais relacionada a princípios que você deveria viver e tal. Mas existe um princípio básico que eu e você precisamos crer. Fomos reconciliados, você é amada, é justificado. Amém? E se você veio aqui com peso, com acusação na sua mente, por causa talvez de que você pense, mas eu parei no meio do caminho, eu até sabia que eu tinha sido chamado para anunciar esse evangelho, eu até sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida, mas eu parei no meio do caminho. A verdade é que Cristo nos reconciliou, e essa reconciliação ela é permanente. Você não consegue mais fugir, eu e você não conseguimos mais fugir. Eu já tentei, eu tenho poucos anos ainda, mas eu já tentei fugir. Eu cresci nessa igreja videira, desde os meus 5 ou 6 anos, mas você sabe, quando você vai ficando adolescente e jovem, as coisas vão surgindo, né? Os desejos da carne e tal, mas não existe outra coisa, não existe nada além do que isso, do que saber que somos amados, do que sabemos que Deus nos chamou. Eu tenho clareza absoluta no meu coração, de que Deus me trouxe para Portugal para esse evangelho, que Deus me trouxe para Portugal para anunciar isso, e cada vez mais que eu conheço pessoas aqui, mais eu percebo quanto isso precisa ser pregado. Eu queria que você, enquanto eu concluo a palavra, você começasse a perceber aí, primeiro você, não é? Se você precisa receber mais desse amor,
Porque a palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E se há algo que você precisa largar para se aproximar, deixa isso aí no seu coração. O meu desejo com ministrar início dessa palavra era que você percebesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer, o que Ele fez. Ele pega uma história inteira, Ele vem trazendo referenciais, até chegar em Cristo Jesus, para concluir todas as coisas. Eu e você, como nós falamos, não precisamos mais beber do cálice, e mesmo assim nós somos colocados à direita de Deus. Não é interessante? Aqueles discípulos queriam sentar à direita, eles queriam sentar à destra de Deus, porque na cabeça deles, eles iriam conseguir por meio das obras. Eles falaram: o que eu faço, Jesus, para sentar à sua direita? O que eu faço, Deus, para me aproximar? O que eu faço, Deus, para ser alguém, um marido melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um pai melhor? O que eu faço para ser alguém relevante nessa terra? O que eu faço para que a minha vida haja satisfação? Creia no Evangelho da reconciliação, creia em Cristo Jesus, creia naquele que pagou o preço, creia naquele que te chamou, te elegeu, como diz, os céus inteiros nos elegeu. Cristo Jesus escolheu a dedo. Ele disse: é você que eu elegi para viver o Evangelho em Portugal, no Porto, em Matosinhos. Onde você for, eu vou te levar até lá, para que você saiba que você é amado, para que você saiba que você é perdoado, para que você anuncie para aquelas pessoas que estão cativas, que estão presas, um povo que vazia em trevas, um Portugal que estava em trevas, vendo grande luz, uma nação que vive debaixo de problemas psicológicos, de problemas mentais, porque não sabe que é amado, porque não sabe que é aceito, porque não sabe que existe algo maior, que existe algo eterno, mais do que a vida aqui, mais do que os dias que nós passaremos aqui e desfrutaremos aqui. Há uma mensagem eterna, há um Evangelho sendo para ser anunciado. Como eu disse, não será anunciado por anjos, será anunciado por filhos e filhas de Deus. Será anunciado por quem entendeu que é amado, que foi amado e é reconciliado por Deus. Não deixa nada te afastar disso. Não deixa as feridas, talvez com a igreja, com a sua célula, te afastar disso. Veja, quem muito é amado, muito ama. Então, se Deus me perdoou, se Ele se reconciliou comigo que era inimigo dEle, como eu não posso me reconciliar com meu irmão? Como eu não posso me reconciliar com a minha esposa? Como eu não posso me reconciliar com meu filho? Como eu não posso me reconciliar com meu pai, com a minha mãe? Talvez porque nós ainda não entendemos que nós fomos reconciliados, mas a verdade é, nós precisamos cada vez mais ouvir esse Evangelho, porque quando quando pisarem no nosso calo, quando nos ferirem, nós vamos lembrar: eu sou amado, eu posso amar. Eu fui reconciliado, eu posso me reconciliar. E eu não só faço isso, mas eu levo essa pessoa agora para Deus. Eu levo ela para Cristo Jesus. Porque quando eu levo ela para Cristo Jesus e digo: veja, não importa o que você fez para mim, Deus te ama. Não importa o quanto você me fira, Deus te ama. E Ele me ensina a te amar. Quanto mais nós ministrarmos esse Evangelho, quanto mais nós vivermos essa realidade, mais vidas serão salvas, mais pessoas crerão em Deus. Como nós vimos na conferência dos jovens, temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Só uma forma de ser um: ser reconciliado pelo Espírito, ser unificado no Espírito e vivermos esse Evangelho. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora, fechasse os seus olhos. Nós estamos diante da palavra e da mensagem, nós estamos diante daquilo que permaneceu durante 2000 anos, nós estamos diante de uma mensagem que não foi de uma pessoa que pregou, é
gerações e gerações que estão anunciando, gerações e gerações estão anunciando, até que chegou a nós, até que chegou a nós. E o meu apelo para você nessa manhã, é para você que precisa saber disso, para você que precisa experimentar dessa reconciliação, é para você que precisa se reconciliar com alguém, é para você que precisa te liberar perdão por alguém reconciliar, e é para você também que percebe, Deus está me chamando, Deus está me chamando para ser essa pessoa. Amém. Que vai anunciar o Evangelho. O testemunho dele? Amém. Deus está me chamando para isso. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Agora é a hora que o Espírito fala, não eu, mas o Espírito, a palavra é confirmada no seu coração. E se Ele falar com você, como a palavra de Deus diz, não endureça o seu coração, mas venha sem demora. Eu te convido agora a sair do seu lugar, eu te convido a você mesmo aqui na frente a orar, a você perceber isso. Deus está me atraindo para me reconciliar, Ele está me atraindo para anunciar, Ele está me atraindo. Eu não sei como está a sua realidade agora, mas eu creio, Deus quer te tocar nessa manhã. Por isso eu te convido, vem aqui, não tenha medo, não tenha vergonha. Essa palavra é para nós, é para a igreja. Amém? Aleluia. Onde o fogo não apaga